Bom, Denise e eu, a gente está aqui hoje para contar um pouquinho para vocês do trabalho que é realizado aqui na instituição. E, para começar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com vocês essas experiências. De uma forma bastante pessoal, estava conversando com o Joaquim agora há pouco, dizendo que fui uma criança muito feliz e muito sortuda, porque eu tive um jardim que me criou também, e tenho uma caçadora de sapos em casa, né? Com 9 anos, caça sapos como ninguém. Então, para mim, faz muito sentido esse trabalho. Então, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, poder, aqui com vocês, com Denise, contar um pouco da experiência que o SESC São Paulo realiza dentro das ações dos núcleos de infâncias e juventudes e também na área de sustentabilidade e cidadania. Como é que funciona aí? Vou apertar para cá. Deixa eu ver aqui. Bom, o SESC, Danilo ontem brilhantemente contou para a gente um pouco da missão da instituição. O SESC é uma instituição que ela é representada em todos os estados aqui do Brasil. E aqui no estado de São Paulo, ela está presente em toda a região. Então, a gente trouxe um mapa para vocês para mostrar como é que a gente está inserido no estado de São Paulo. Então, praticamente em todas as regiões do estado, o SESC está presente. E ali a gente tem ainda em azul, como vocês podem ver, as unidades que estão para ser inauguradas. E aqui a presença do SESC na cidade de São Paulo. E aqui na cidade de São Paulo, hoje, a gente está com 21 unidades representadas também, numa boa parte, uma região, todas as regiões da cidade. Acabamos de inaugurar, há 6 semanas atrás, a unidade do SESC Avenida Paulista. E ali fica o convite para todas e todos, que lá tem um espaço, um andar voltado para as crianças. E nesse andar, o desafio foi trazer o conceito daquele prédio se dá pelo tripé corpo, arte e tecnologia. Então, o desafio foi como traduzir isso para aqueles metros quadrados dentro de um espaço tão urbano quanto a Avenida Paulista. Então, ali a gente colocou como conceito para aquele espaço as tecnologias da natureza. Então, quem ainda não conhece, fica o convite aqui para vocês darem uma olhada. Depois a gente conversa um pouco mais a propósito disso. Espero que vocês gostem, que foi um espaço criado e construído com muito cuidado e muito carinho. Bom, a gerência que eu trabalho hoje é a gerência de estudos e programas sociais, e ela tem o seu trabalho desenvolvido por meio de 4 núcleos. Então, no geral, é mais ou menos assim. Tem um trabalho com idosos, um trabalho com infâncias e juventudes, o trabalho com diversidade cultural e direitos humanos. Então, claro, hoje a gente vai dar o enfoque no infâncias e juventudes, lembrando que esses 2 primeiros núcleos, a gente está trabalhando com uma população, a gente chama de núcleos etários, e os outros 2 núcleos com assuntos bastante sensíveis para a instituição, né? Assuntos que devem, sim, ser falados e aprofundados. E os públicos que são atendidos nesses núcleos, desde a criação do SESC, desde a criação da instituição, a gente desenvolve trabalho para essas populações. Porém, de um determinado contexto histórico, a gente trabalhou com um pouco mais de aprofundamento em cada um deles, e assim eles foram criados os programas. Então, vamos falar um pouquinho mais de cada um. Todos esses programas que ali vocês viram, o Espaço de Brincar, Curumim e o Juventudes, eles trabalham a gente trabalha com orientações para todas aquelas unidades, são 42 unidades no estado de São Paulo. Então, para dar o direcionamento para esse trabalho, existem parâmetros, e esses parâmetros para o Núcleo Infâncias e Juventudes são: atendemos bebês, crianças, adolescentes e jovens. Atendemos um público interessado e especializado nessas temáticas. Assim como qualquer ação que o SESC realiza, a educação formal, ela pauta a ação.
A educação é um processo permanente, de todas as ações que são realizadas. A democracia cultural, ampliar o acesso, porque muita gente ainda desconhece, né? Muita gente já sabe, mas ainda existe um público que ainda não sabe, que as portas do SESC estão abertas para a comunidade em geral. Existem trabalhos específicos para os funcionários, os dependentes do trabalhador de comércio, serviços, turismo e saúde, mas também existem muitas ações desenvolvidas, e muitas delas gratuitamente para a população em geral. E assim, a gente tem um atendimento qualificado como parâmetro também dessas ações. Princípios que norteiam também esse trabalho. A gente desenvolve, em todos os núcleos, ações para aquela população, sobre aquela população e com aquela população. Então, a ideia aqui desses princípios é colocar isso na prática, que tem a participação, tem o desenvolvimento integral do cidadão, autonomia, alteridade, a ludicidade muito presente nessas ações e a relação com o território. Somos 42 equipamentos no Estado, fora as ações que são realizadas fora desses equipamentos também. E não dá para comparar a unidade de Interlago e o seu entorno com a unidade do SESC Avenida Paulista e seu entorno. Então, esse território precisa, sim, ser respeitado, olhado com bastante cuidado para o desenvolvimento dessas atividades. E valores como pluralidade, pensando que a gente não trabalha uma infância, são várias infâncias e várias juventudes estão bastante presentes nessa ação. E a transversalidade para todos os programas desenvolvidos se faz presente. A gente tem ali programas que têm a criança, o jovem, o bebê, como centro da ação, e essa ação é desenvolvida por meio de uma exposição, por meio de uma apresentação artística, por meio de uma palestra, por meio de várias linguagens. E, para isso, sim, a gente tem a transversalidade dessa ação. Estamos aqui hoje junto com a equipe de sustentabilidade, assim como outras equipes, para outras ações. Então, é muito presente o valor da transversalidade em tudo isso que a gente realiza. Programa Espaço de Brincar. Vamos falar um pouquinho dele. Ele atende crianças de 0 a 6 anos, bebês e crianças de 0 a 6 anos. Ele é baseado no brincar e na convivência. E a gente atua com ele nas unidades mais profundamente desde 2010. E como que ele acontece? Ele acontece em todas as unidades, porém em formatos diversos. Existem unidades do SESC que têm o seu espaço de brincar. A gente pode ver aqui em Interlagos, é um exemplo, que é um espaço de brincar físico, fixo. Então, a gente tem um espaço interno aqui na sede social e temos espaços externos de brincar também. Outras unidades não têm esse espaço físico, então a gente chama de espaço volante, porque são montados esses espaços em vários outros locais da unidade. Sempre a gente tem uma equipe de instrutores para os 3 programas, uma equipe multidisciplinar, por volta de 200 pessoas hoje atuam diretamente nesses programas. São ambientes brincantes e a gente também não pode esquecer que a gente entende também as unidades do SESC, no seu todo, como um grande espaço de brincar. Vamos lá. Tem o programa Curumim também. O programa Curumim ele já atende crianças na faixa etária de 7 a 12 anos. Tem como premissa a educação não formal e o desenvolvimento integral dessa criança. Ano passado, a gente comemorou com muita alegria os 30 anos desse programa. Então, a gente atende quase 5.000 crianças ano no programa. E ele tem alguns critérios de participação. No primeiro momento, são crianças, filhas dependentes dessa pessoa que tem a credencial plena do SESC, porém, não preenchendo as vagas com credencial, pessoas provenientes do comércio,
é aberta a inscrição para a comunidade, sendo que o critério de participação é que essa pessoa tenha uma determinada faixa de renda. Então, a gente atende pessoas com até 3 salários mínimos, baixa renda. Como que isso acontece? São grupos inscritos nas unidades, hoje são 31 unidades que fazem o programa, acontecem semanalmente, e as ações são realizadas em diversos formatos e também com diversas linguagens. E tem o programa Juventudes, que aí a faixa etária é bastante ampla, de 13 a 29 anos. Importante que a questão do território, que a gente já comentou com vocês, e a construção junto com esse público, né? Não faz muito sentido não fazer junto com esse público o trabalho. São grupos que, por vezes, em algumas unidades, são grupos permanentes, outras unidades trabalham com ações mais pontuais com o público espontâneo. Como disse, em diversos formatos e linguagens. Tanto o espaço de brincar quanto o programa Curumim, dentro da instituição, a gente vem reforçando a inclusão crescente de atividades junto a espaços verdes, as áreas externas. Então, são N possibilidades que a gente já realiza. Depois, hoje à tarde, vocês... Não, hoje à tarde não, hoje de manhã, né, boa parte de vocês vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais o programa Curumim e também Espaço de Brincar, por meio das vivências que a gente vai fazer já já. Então, vocês vão ver na prática como isso se dá. E a promoção sobre elementos naturais e materiais orgânicos e a participação desses adultos de referência sempre junto com as crianças, vivenciando esses espaços e fluindo nessas ações. Está aí um pouquinho de Itaquera para a gente ver algumas imagens. Então, agora eu passo para a Dê, que conta um pouco mais um pouco de transversalidade aqui nas ações. Bom dia. Tá ligado? Nervoso falar aqui, né? Bom, obrigada, primeiramente, por vocês estarem aqui hoje de manhã, com esse tempo chuvoso e tão firmes no propósito de discutir criança e natureza. E a ideia da gente estar aqui hoje falando em nome do SESC, a Cris e eu, é apresentar brevemente, né, um tempo curto, mas vocês estão vivendo aqui em Interlagos um pouco do que a gente pensa e acredita que é a nossa missão como instituição que trabalha essencialmente com educação. Então, agradeço a vocês e agradeço muito também a equipe que compõe esse programa e esse projeto que a gente está vivendo aqui em Itaquera. Eu queria, antes de mais nada, então, falar da equipe que está ali sentadinha na frente: Denise Menichelli, Gabriela, Rosana Brunhosa, Virgínia, Tânia. Falar da Eveline, que fez esses arranjos maravilhosos que estão espalhados pela unidade. Falar da equipe de Interlagos, que junto com a gente encarou o desafio, né, de preparar esse espaço e de pensar a programação. Então, essa ação começou há muito tempo, desde o ano passado, que a gente está discutindo com o Instituto Alana, também a quem eu agradeço a oportunidade da gente poder discutir um assunto tão importante para a gente falar de educação. No meu caso especificamente, que trabalho na gerência do SESC, que trabalha com educação para sustentabilidade e cidadania, esse é um assunto bastante fundamental para a gente repensar a nossa relação com o ambiente. E a gente tem feito isso já há algum tempo e entende que esse trabalho na área ambiental ele tem que ser pensado na sua relação não só com a natureza, né, com as áreas verdes, mas com a cidade, com as pessoas, com o modelo de vida que a gente tem e entendendo que a gente tem que ter uma leitura crítica sobre o que a gente está vivendo. Então, toda a nossa discussão em relação ao desenvolvimento das ações do programa parte de uma premissa de que a gente tem que rever a nossa cultura, né, rever nosso pensamento, rever nossa forma de relação entre nós e também com o ambiente que a gente vive. Não é uma perspectiva de isolar a discussão ambiental só para o convívio com áreas verdes,
que é super importante e fundamental, mas a gente tem que entender isso num contexto mais amplo. Então, a gente tenta, junto com as equipes das unidades, porque a gente não faz esse trabalho sozinho, e hoje a gente tem parte dessa equipe aqui representada na plateia, a gente desenvolve uma série de ações, como a Cris falou, o SESC trabalha com metodologias muito diversas, em linhas de ação muito diversas, entendendo que esse é um assunto transversal, né, que está envolvido em vários programas da instituição. A gente representa um aspecto, uma interface dessa ação mais continuada, mas a gente está, hoje, expandindo cada vez mais institucionalmente essa discussão sobre sustentabilidade, desde uma perspectiva educativa, né, na relação com o nosso público interno e externo, porque a gente também faz uma série de atividades com os funcionários, até pensando nos nossos espaços, unidades, como é que a gente também incorpora tecnologias que são menos danosas ao ambiente, como é que a gente fortalece essa concepção de que a mudança tem que partir também da gente, né, na nossa vida pessoal e também no ambiente que a gente ocupa aqui na cidade, ou nas cidades onde o SESC está inserido. Então, eu queria aproveitar, a gente tem um espaço curto aqui, e pedir para passar um vídeo que ele resume um pouco de ações e programas que a gente desenvolve permanentemente nas unidades, alguns em situações especiais, como esse que a gente comentou aqui, que faz parte da programação de junho. Acho que vocês todos receberam essa programação na sacola, que é do Ideias e Ações. Eu falo daqui a pouquinho dele, um pouquinho mais, mas podemos passar o vídeo, por favor? Obrigada. Eu acho que a sustentabilidade, ela tem diferentes escalas. A sustentabilidade está no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A principal maneira de praticar sustentabilidade é uma revisão constante dos nossos atos de consumo e do nosso papel para a sociedade. Então a gente pensar sempre na reutilizar, reciclar, ter muita responsabilidade ao consumir, né, e para onde vão os resíduos do que você consome. Vai dar vida para essas coisas aí que amanhã nós estamos. Tipo assim, na base de blocos, paredes, prédio, quando você está em contato com a planta, com algo assim tão simples e é vantajoso, tipo, é gostoso de estar fazendo.
atrações, o centro turístico e também a reserva natural. É muito bonito esta ideia de uma trilha para a gente, uma trilha universal, é incrível. Um grande desafio da sustentabilidade é pensar a sustentabilidade. Sustentabilidade é o que estamos todos tentando fazer, porque a atividade do homem se tornou uma atividade tão predatória, mesmo que nós temos que nos preocupar com o que vai vir depois de nós. Mobilizar o pensamento das pessoas, inquietar o pensamento, porque sem isso não vamos construir um mundo mais equilibrado, mais sustentável. Bom, todas essas atividades que a gente viu no vídeo acontecem nas unidades do SESC. Peço desculpas porque ainda estava sem legenda esse vídeo das pessoas que falaram, mas um dos primeiros que falou, Henrique Leff, que é um pensador importante para o debate socioambiental mexicano, esteve com a gente o ano passado, num seminário como esse, do Ideias e Ações. E esse vídeo representa um pouco do que um grupo de educadores propõe, desenvolve nas unidades e está, nessa perspectiva que eu falei, provocando reflexões, né, e trazendo experiências sobre a nossa relação com o ambiente numa perspectiva diversificada, né, numa perspectiva menos, talvez, conservacionista e mais questionadora do estilo de vida que a gente tem levado ultimamente. E nessa intenção da gente desenvolver um pensamento crítico sobre a educação ambiental, é nessa linha que a gente tem estimulado a reflexão, o Ideias e Ações, que é esse programa que a gente está desenvolvendo há algum tempo e discutindo com os educadores do SESC como é que a gente identifica experiências inovadoras, já que a gente está querendo encontrar novas maneiras, né, de viver esse mundo que a gente vive um pouco caótico e preocupante. A gente tem que se posicionar numa perspectiva positiva, justamente porque a gente trabalha com educação, né? Então, diante de situações que a gente vivencia, de risco, né, de degradação, mas também de encantamento pela natureza, né, de saber que tudo isso que está nos rodeando aqui é importante, como é que a gente estimula uma discussão que não seja derrotista, a ponto das pessoas acharem que não tem mais nada a fazer, e a ponto também de não ser ingênua, de achar que a gente só, cuidando de uma horta, a gente vai revolucionar o mundo, né? Eu acho que a gente tem que buscar caminhos mais inovadores para construir essa sociedade. E então o Ideias e Ações se lançou nesse desafio da gente, junto com as equipes, mapear essas iniciativas, identificar, desde as mínimas até as mais impactantes, quais são esses projetos que estão, de fato, trazendo um novo pensamento para a gente discutir sustentabilidade. Então, eu queria convidar vocês, como já foi feito o convite pelo Roquinho, né, quem puder participar das atividades que estão concentradas aqui. E também, meu tempo já está acabando, né? Tudo isso? Não, uma está falando 1 minuto, outra 5, então vou falar 3.
Acabei me perdendo aqui no que eu ia falar. Mas do Ideias e Ações, que está acontecendo esse mês, então, isso eu falei, né? Depois, se vocês olharem aqui, eu queria também dar mais uma dica que está na sacola de vocês, que é a revista do SESC, que é a revista mensal, a revista E. Tem um artigo aqui falando, que é uma entrevista com o autor do livro que foi citado ontem. Coincidentemente, a gente conversou quando o Pedro falou de um livro que chama São Paulo nas Alturas. Tem uma entrevista aqui sobre isso, coincidentemente, né? E também tem um artigo falando dessa programação de junho, e tem 2 artigos falando de arquitetura nas escolas, né, Adriana? Que eu acho que tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui nesse seminário, de como é que a gente pensa os espaços e como é que a gente se apropria também dos espaços públicos numa perspectiva participativa e inclusiva. Eu esqueci de falar que nessa área que a gente atua também na sustentabilidade e cidadania, a gente desenvolve um programa de acessibilidade a pessoas com deficiência, que tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui, de pensar um espaço público para todos, independente das suas características. Então, a gente também tem trabalhado bastante nessa perspectiva de incluir as pessoas com deficiência nessas atividades educativas, ampliando também o protagonismo delas nessas ações. Então, assim, resumindo, né, da nossa perspectiva, eu decidi não apresentar as ações que a gente faz no programa, mas tem várias, né, e a gente está disponível para quem quiser ter mais informações. No portal do SESC também a gente tem informações sobre os programas que a gente desenvolve nessa linha, o Lixo Menos é Mais, que é um programa de gestão de resíduos, a própria reserva natural que vocês viram no vídeo, em Bertioga, e a programação permanente, né, desenvolvida pelos agentes de educação ambiental. Parte deles estão aqui hoje e são técnicos que estão diretamente envolvidos no desenvolvimento dessas atividades. Então, fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais desse trabalho que o SESC desenvolve. E, como a Cris falou, conhecer mais a instituição, né? O SESC, talvez ele seja mais conhecido pela sua programação artística, esportiva, pelos seus espaços. Tem gente que acha que é clube, enfim, mas o SESC desenvolve uma série de programas permanentes, educativos, nessa linha que a gente apresentou aqui, e outras tantas, né, de educação para a saúde. E, enfim, é uma instituição muito aberta ao diálogo, à reflexão, e eu acho que, com isso, a gente está, de fato, inserido num debate de construção de cidadania, né, de educação para a cidadania, independente do tema que a gente discuta, o propósito geral do nosso trabalho aqui. Eu acho que a gente tem feito isso com bastante empenho, né, num cenário, como disse o nosso diretor ontem, exigente, né, porque a gente já está todo o tempo sendo desafiado a repensar nossas práticas. A gente quer muito proporcionar espaços como esses, de encontro de pessoas que estão convergentes com uma proposta de valorizar as pessoas, de valorizar o ambiente, de valorizar a convivência, as relações, as descobertas. É um pouco nessa linha que a gente trabalha, e está muito feliz de estar aqui hoje compartilhando esse espaço com vocês. Eu queria, por último, se você puder colocar, moço, uma frase que eu gosto muito e que algumas pessoas já viram até, mas eu acho bastante inspirador para a gente pensar se a gente tem um novo papel mesmo hoje, né, como educador. E essa frase de um pesquisador, ele é mexicano, se não me engano, ele fala isso, que eu acho que é um pouco no rumo que a gente está. Acho que não precisa ler, né? Dá para... Eu acho que todo mundo tem um papel importante, onde quer que esteja, né? Como educador, como gestor, como político, como cidadão. Acho que a gente pode pensar nessa perspectiva, que eu acho que a gente ganha com isso. Então, quero encerrar minha fala, se puder passar a próxima, e deixar o meu e-mail e telefone. Quem quiser saber mais sobre esse programa, a gente fica à disposição. Tá? Obrigada. Esqueci de falar que tem no site do SESC tem uma URL do Ideias e Ações, que o Lúcio pediu para eu comentar aqui. Então, sescsp.org.br/ideias e ações. Obrigada.